Jutsu de clonagem. Ei, garoto. A glória da juventude está em sua paixão desenfreada. Continue se esforçando assim, filho, e um dia será um ótimo shinobi. Eu não entendo porque você tá nessa academia ninja se não pode fazer um ninjutsu, nem um genjutsu e a pior de todos, o taijutsu. O Rock Lee é o personagem menos talentoso de Naruto. Diferente da maioria dos ninjas, ele nasceu sem nenhum talento, tanto para ninjutsu quanto para genjutsu. E em um mundo onde cuspir fogo pela boca, fazer clones de si mesmo, é o mínimo para ser um ninja, o que a gente poderia esperar de um jovem que não consegue fazer nada disso? Exatamente. A gente poderia esperar que ele fosse fracassar. Mas o Rock Lee, ele é diferente dos outros. E ele entende isso perfeitamente. Em nenhum momento o Rock Lee tenta ser o Neji ou tenta ser o Naruto, mas ele se esforça para conquistar os seus objetivos sendo exatamente quem ele é. Então nesse vídeo nós vamos analisar a história de vida de Rock Lee e a sua relação com a filosofia do estoicismo. O Rock Lee é o personagem cujo estoicismo aparece da maneira mais pura possível. O Rock Lee começa o anime sendo aquele cara que é o esquisitão da turma. Enquanto todos os outros jovens aprendiam jutsu, controlava a sombra e algo desse tipo, o Rock Lee tava lá, literalmente dando chute em árvore e fazendo flexão. Essa era a sua habilidade, esse era o seu treinamento. Isso talvez nos mostre o princípio básico do estoicismo, o de focar nas habilidades que você possui. O Rock Lee definitivamente tinha todos os motivos para sentir inveja dos outros. Eles eram naturalmente mais fortes que ele. O Rock Lee sempre teve que se esforçar 100% para se tornar 1% mais forte, enquanto o Neji se esforçava 10% e ficava 100 vezes mais forte. Essa é a diferença entre quem é gênio e quem não é. Então sim, o Rock Lee podia ter inveja disso. Seria um sentimento humano e completamente normal. Acredito que ninguém julgaria ele por conta disso. Mas não é isso que acontece. Em nenhum momento da obra é relatado que o Rock Lee tinha inveja do que os outros possuíam. Pelo contrário, as habilidades dos outros sempre foram a motivação para o Rock Lee ser ainda mais forte. Porque ele olhava para si mesmo e falava, cara, eu preciso ser mais forte para estar no nível dessa galera, para poder andar junto com eles. A real é que o Lee nasceu em desvantagem. Só que diferente de muita gente, ele não se revolta com isso. Ele apenas para, olha para a situação e pensa, beleza, eu não posso fazer o que o Neji faz ou o que o Naruto faz, mas o que eu posso fazer? Como eu posso ser melhor? Essa pergunta ela é o néctar. Ela é literalmente o núcleo da filosofia de vida de Rock Lee. Afinal, no estoicismo é ensinado que nós não devemos perder tempo com o que não podemos controlar. Devemos focar e concentrar toda a nossa energia naquilo que nós realmente podemos fazer e naquilo que realmente vai nos trazer resultado. Não adiantaria de nada o Rock Lee ficar parando e pensando no quanto ele poderia ser forte se ele tivesse ninjutsu, genjutsu, ou se fosse de uma família poderosa. Então ele simplesmente foca naquilo que ele tem, o seu taijutsu. Até que um belo dia, depois de se formar na academia ninja, o Rock Lee conheceu a pessoa que viria a ser talvez a pessoa mais importante da sua vida. O seu professor, o seu mentor, o Maito Gai. Gai era filho de um ninja conhecido como o Eterno Genin. E esse termo ele era usado de forma pejorativa para poder se referir ao Maito Dai. Não era simplesmente um apelido, não. Era uma forma realmente de humilhar o Dai por ele nunca ter conseguido sair desse posto. Então o Gai definitivamente sabia o que era ser humilhado. Ele viu isso acontecer com seu pai, ele viveu isso na sua infância, e foi justamente essa sensibilidade que fez com que ele pudesse enxergar no Rock Lee algo que ia muito além do que os outros viam. Ele via no Rock Lee a vontade do fogo que queimava. O Gai ele teve um papel fundamental na vida do Lee. Ele era literalmente a referência, o modelo de virtude do Lee. O Gai foi o responsável por mostrar o caminho para o Rock Lee. Até porque quando a gente não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho basta. Mas o Gai mostrou a ele o caminho. Mostrou a ele o taijutsu, os portões internos e falou, treine-lhe. Isso aqui dá certo. Para os estoicos, a relação com outras pessoas ela nunca pode existir num sentido de dependência. Mas de referência, pode. O Lee nunca poderia depender do Gai para se desenvolver, mas ele podia sentar e aprender com ele para poder se desenvolver. E foi exatamente isso que ele fez. Rock Lee, entendendo tudo que o Gai representava no nível de taijutsu, ele simplesmente aceitou seus treinamentos e começou a se dedicar ainda mais e mais para aperfeiçoar as suas habilidades de combate corpo a corpo. A ideia de que o esforço pode sim superar o talento natural surgiu exatamente nesse momento. Foi a primeira vez na vida que o Rock Lee realmente sentia que era capaz.
Mesmo sem poderes, ele sentia que podia realmente ser forte, que realmente ia alcançar os seus sonhos. Então, cara, o Rock Lee ele é tão incrível, mas tão incrível, que ele sempre serviu de referência para outras pessoas. Durante o treinamento no time Gaia, a gente sempre via o Lee desafiar o Neji. E o interessante é que o Lee sempre perdia. Não teve uma luta que o Lee chegou e ganhou do Neji. Aquilo pro Neji não fazia sentido algum. O Neji se perguntava, esse cara fica me desafiando mesmo sabendo que vai perder, por que ele faz isso? Mas este é exatamente o ponto. O Lee não sabia que ia perder. Cada nova tentativa de derrotar o Neji, ele acreditava verdadeiramente que poderia vencer. Mesmo não necessariamente ele tendo ficado mais forte. Mas ele acreditava que conseguiria vencer o seu inimigo. Porque dentro de tentativas e erros, uma hora ele alcançaria a vitória. Isso demonstra uma resiliência absurda e uma autoestima talvez maior ainda. A autoestima essa que foi muito importante na luta entre Rock Lee e Sasuke. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que o Rock Lee apareceu no anime. Todo mundo se preparando para a primeira fase do exame Chunin, até lá a provinha que eles tinham que fazer escrito e tal. E o Sasuke tava lá, todo arrogante, se achando porque tinha Sharingan, achando que ele era o mais forte de todos. E de fato, naquele momento ali, ele era um dos mais fortes. Talvez um dos favoritos a se tornar um Chunin. Mas essa possível força do Sasuke não era o suficiente para intimidar o Rock Lee. Pelo contrário, passou muito longe disso. O Sasuke, com toda a sua marra, ele acabou tendo uma pequena discussão com o Neji. Então o Rock Lee foi lá e confrontou o Sasuke justamente pela forma como ele tinha falado com o Neji. Naquele momento o Rock Lee estava realmente disposto a lutar pela honra dos seus amigos. Pena que aquilo não foi uma luta, porque sendo bem sincero, o Sasuke não teve chance nenhuma. Essa luta serviu justamente para mostrar pro telespectador que o Rock Lee era muito forte. Porque ele literalmente tinha acabado de derrotar um dos nossos protagonistas. E isso foi muito importante justamente para a construção da próxima luta. E aí a gente vai ter que falar do top 1 melhores lutas de todos os tempos do anime. Gaara vs Rock Lee. Essa luta é sem dúvida uma das mais impactantes do anime. Porque ela não é simplesmente soco e chute. Ela é muito mais que isso. Essa luta, na verdade, ela é ensinamento e filosofia pura. De um lado, a gente tem um grande prodígio, um monstro desde pequeno, literalmente intocável. Até aquele momento da história, ele nunca tinha visto o próprio sangue. O Gaara, na sua primeira aparição, foi construído para dar medo da gente. O que a gente viu ele fazer na Floresta da Morte, o Caixão de Areia, tudo aquilo era poderoso demais. E embora a gente tenha visto o Rock Lee derrotar o Sasuke, o Gaara parecia estar em outro nível. E naquele momento, a gente não fazia a menor ideia de que ele era um Jinchuriki. A luta começa. Velocidade para um lado, defesa impenetrável para o outro. O Rock Lee tentava, mas nada dava certo. Nenhum golpe conectava, nenhum soco, nenhum chute dava certo. E é aí que, olhando para o Guy autoriza que o Rock Lee tirasse os seus pesos das pernas. E eu lembro que a minha reação era exatamente a reação da Temari. Esse cara acha que tirando apenas uns pezinhos das pernas vai conseguir derrotar o Gaara. Quando ele tira os pesos do tornozelo, a gente percebe o quanto na verdade ele estava se segurando o tempo todo. Ele fica mais rápido, mais forte. E finalmente mostra o seu verdadeiro poder, a sua real velocidade, a sua real força. E isso é muito massa, porque o Rock Lee em nenhum momento se importa em parecer forte. Ele não tem nenhum tipo de vaidade nesse sentido. Ele simplesmente é quem ele é. Cara, pensa comigo de verdade. Se você naquele momento da história fosse o Rock Lee e fosse tão rápido quanto ele, você no mínimo ia se gabar por ser rápido. Mas nem isso o Rock Lee fazia. Esse é o Rock Lee. Mas a verdade é que a mensagem por trás dessa luta ela acaba nos quebrando por completo. Porque no fim de tudo, embora o Rock Lee tenha se esforçado, treinado e lutado até ficar inconsciente, isso não foi o suficiente para vencer o Gaara. Porque às vezes, o seu esforço simplesmente não é suficiente. E isso não é culpa sua. Mesmo perdendo a luta, o Lee sai como um verdadeiro vitorioso. Porque naquele momento, ele provou que o esforço não é só uma alternativa ao talento. O esforço é por si só uma virtude. Não é necessariamente sobre resultados, sobre a vitória. Mas no caso dele, é sobre superar os próprios limites dia após dia, sendo sempre melhor do que o seu eu de ontem. Se o Rock Lee ganhasse essa luta, talvez a gente estivesse conversando agora sobre o quão forte ele é, mas não. A gente tá aqui conversando sobre como ele é diferente de todos os outros personagens que a gente conhece. É como se de certa forma aquilo refletisse o que a gente viu. Mas definitivamente o caminho dele não para por aí. Na luta contra Gaara ele se machucou muito. Aquela lesão podia facilmente significar sua aposentadoria. A Tsunade, a melhor médica da vila, disse que talvez nunca mais ele fosse lutar novamente. A cirurgia que ele tinha que passar era muito arriscada. Podia deixar ele sem andar. E mesmo assim ele topa. Não por desespero, mas ele entendia que vale a pena lutar pelo que ele acreditava. O homem sábio encara até a morte com tranquilidade. E isso é o que Lee faz. Ele não tem medo de tentar.
mesmo que aquilo possa significar o seu fim. Mas isso também faz parte da filosofia estoica, porque ser forte não significa que você não vai sofrer. Pelo contrário, vai sofrer, vai cair, e ainda assim, se levantar. É igual o Rock Balboa disse, não tem nem nada a tirar nem acrescentar no discurso dele. O Rock Lee se recuperou, voltou a lutar, tudo isso por conta dos seus propósitos e porque tinha pessoas acreditando nele. O Rock Lee tinha algo que muitos de nós temos e talvez nem damos o devido valor. Ele tinha alguém que acreditava 100% nele. O Gai Sensei é mais que um mestre. Ele é um amigo, um espelho, uma referência pro Lee. E é graças a eles e a seus ensinamentos que o Lee sempre conseguiu continuar seguindo em frente. O mais doido é que depois de tudo isso, o Rock Lee não tá nem aí. Ele simplesmente consegue melhorar, se levanta e vai lutar de novo. Então ele volta a participar das missões como ninja. E em uma dessas missões ele precisava ajudar o Gaara. Justamente o cara que tinha acabado de esmagar suas pernas. O cara que quase destruiu todos os seus sonhos. E sabe o que ele faz? Nada. Nada de rancor, nada de olhar torto, nada de mágoa. Ele simplesmente vai e luta. Porque pra ele, o que importa não é o passado. Isso é estoicismo no seu nível mais elevado. É agir com base na razão, não na emoção. É saber que ressentimento não constrói nada. O Lee conhece isso a um ponto, onde ele simplesmente perdoa o Gaara, sem o Gaara nem pedir desculpa. O Gaara já estava passando por seu momento de redenção. Ele estava enfrentando seus próprios demônios. E aquela atitude do Rock Lee mostra que ainda existia pessoas boas naquele mundo de guerra. O perdão é uma forma de libertar a si mesmo. Isso é estoicismo. Agir com base na razão, não na emoção. Fazer o bem, mesmo pra quem já te fez mal. E aí tá a beleza do personagem. Enquanto muitos brilham porque nasceram pra ser estrelas, o Lee brilha por conta das escolhas que ele fez. Por conta de quem ele escolheu ser. Ele aceita a injustiça do mundo sem se revoltar, mas ele faz a sua parte para que o mundo seja um lugar melhor. A vida não é sobre o que te der, mas é sobre o que você vai fazer com o que recebeu. Não ter talento era justamente o talento do Rock Lee. Ele nasceu pra ser esse cara. Então é isso, minha gente. Vou estar deixando 2 outros vídeos aqui pra vocês continuarem maratonando o canal. Então deixa o like, se inscreve aqui e até o próximo vídeo. Tchau!